Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus para mais um vídeo. Eu sou Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, então fica aqui comigo e vamos que vamos aprender um pouco mais. Tem aquelas pessoas que infelizmente têm esse pensamento. Não, professor, eu só tenho que aprender com o Espírito Santo. Esse negócio de fazer um curso para aprender teologia, para aprender a pregar, para aprender a vencer o medo de pregar, para tirar minha timidez, para... Não, isso aí é coisa do homem. Ô, gente, eu já vi muitos irmãos ignorantes, tá? Já vi demais. Demais, tá? Eu fiz essa pergunta, sabe, gente? Por muito tempo eu fiz essa pergunta e busquei informação. Você acha que Paulo estudou com Gamaliel foi de graça? Era de graça o estudo naquela época? E aí tem os abençoados que falam, não, mas Jesus ensinou de graça. Meu amigo, de graça? Não teve nada de graça, não. Os discípulos tiveram que renunciar. Por exemplo, Levi, que é Mateus, ele era o quê? Publicano, tá? Publicano. Ele era coletor de impostos. Ele teve que renunciar à profissão dele para ir aprender com Jesus. Quanto que Jesus pagou ele? Nada. Quanto que ele pagou Jesus? Ele pagou Jesus com a renúncia dele. Ele abriu mão do salário dele para ir viver com Jesus. E Pedro e João abriram mão da pesca, da fonte de renda, para ir aprender com Jesus. Aí você vem me dizer que não. Ah, meu amigo, você está por fora de Bíblia. Tudo tem um preço. Tudo. Anota isso aí. Tudo tem um preço. Seja na fé, seja fora da fé. Você tem que pagar um preço para estar com Cristo. E, em alguns casos, o seu preço vai ser a renúncia. Você vai ter que renunciar sua profissão, você vai ter que renunciar muita coisa para você fazer a vontade de Deus, tá? Em outros casos, não. Você vai tocar a sua vida profissional e vai poder se preparar para o ministério também. Mas em outros casos, não, gente. Vai lá, gente. Seminário que eu sempre amei, gostaria muito de ter entrado e infelizmente não consegui entrar, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Vai lá e fala, ó, Jesus mandou vir aqui estudar de graça. Vocês têm que me ensinar de graça. Porque Jesus diz, de graça dá e de graça também receber. De graça recebeste, de graça também dá. Olha aí, o irmão Tiago colocou, Natanael estudava, Paulo estudava, Daniel estudava, Timóteo estudava. Aí vem alguns querendo pregar sem estudar. É isso aí. Isso aí, irmão, que eu estou falando com vocês. Nós temos que quebrar esse paradigma no meio da igreja. Tem que estudar sim, tem que se preparar sim, porque, gente, nós não podemos entregar o pior para a igreja. Nós temos que ser a nossa melhor versão nas mãos de Deus. Coloca isso na tua cabeça. Anota isso aí. Coloca esse desejo. Eu tenho que ser a minha melhor versão a cada dia nas mãos de Deus. Tá? Então, o conhecimento que eu tinha ontem, hoje eu vou ter mais conhecimento. A visão espiritual que eu tinha ontem, hoje eu vou ter mais visão espiritual. A preparação que eu tinha ontem, hoje eu vou estar mais preparado. Tá bom? Então, não venha com essa de que eu não tenho que me preparar. Você tem que se preparar sim. Todo mundo tem que se preparar. Todo mundo tem que se preparar, tá? Ah, não, professor. Só jejuando, orando, lendo a Bíblia, eu já consigo vencer o medo de pregar. Ô, gente, então você é melhor do que eu. Porque quando eu tinha esse monte de bloqueio, tá? Eu orava 5 horas todo santo dia.
5. 5. 5. Tá? Lia 12 capítulos da Bíblia. 12 por dia, tá? E jejuava 4 dias por semana. Tô igual os fariseus, né? Jesus tem misericórdia. Mas eu não estou falando isso aqui, gente, para me gabar, não, pelo amor de Deus, tá? Só estou te dando um exemplo de que eu vivi isso na pele. Eu vivi isso na pele, tá? Eu vivi isso na pele. Por isso que eu estou te falando. Espiritualmente, gente, a gente saía para evangelizar, a gente expulsava demônio, via Jesus curar, a gente via as maravilhas de Jesus fazendo cada maravilha, cada coisa tremenda. E quando eu subia no altar, não conseguia nem transmitir. Por quê? Porque eu olhava para a igreja, aquele monte de olho em cima de mim. Ai, meu Deus! Eu travava. Eu ficava com medo. E isso, gente, que eu não entendia, Senhor, que negócio é esse, meu Deus? Que negócio é esse? Por que, Senhor, que eu não consigo? Então, até que Deus criou toda uma situação para eu descobrir que eu precisava. Aquilo que nós vamos falar aqui agora. Quais são os pilares, então, que eu tenho que focar para acelerar o meu processo para vencer o medo de pregar? Como eu te falei, tem um lado espiritual, tem um lado humano. Tá? No lado espiritual, jejua, ora e lê a Bíblia. Você vai ter unção de Deus. Você vai estar cheio de Deus. Você vai estar, sabe, disponível para entrar na presença de Deus. Mas o seu lado humano, muitas das vezes, ele vai querer impedir que você vá lá e pregue. E transmita a vontade do Eterno. Tá? E é nesse lado humano que você tem que trabalhar alguns pilares. Lá no início eu falei, foca nesses 3 que você consegue. Mas na verdade são 5. Profundidade bíblica, gestão emocional, homilética, hermenêutica e oratória. Se você dominar esses 5 pilares, você vai ser um pregador imparável. Uma pregadora imparável. Gente, experimenta você ver uma alma aceitando a Jesus. Experimenta você ver, sabe, uma alma. Aí depois você começa a ver 100, 200, 300 almas aceitando a Jesus. Ou seja, aí você vai entender o verdadeiro propósito de se desbloquear. E aí, gente, o que eu posso dizer para você? Professor, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu coloco isso na prática para funcionar? Para você ter profundidade bíblica, começa a fazer resumos daquilo que você entende de determinado capítulo. Pega um capítulo, destrincha aquele capítulo e começa a analisar, tá? Coloca no papel o que você entende de cada capítulo. 2, tá? 2. Presta atenção. Coloca no seu caderno aí, seu caderninho, 10 coisas que você acha assim que te impede de pregar. Que você tem que tirar de dentro de ti que te impede de pregar. Ó. E agora, foque em aprender um estilo de sermão que você mais se identifique. Então, se você gosta de sermões positivos, foque em aprender sermões positivos. Foque em aprender sermões textual. Foque em aprender, sabe? E quanto mais você estiver focado nisso aí, mais você vai desenvolver o seu lado humano e mais, sabe, preparado você vai estar. Lado espiritual, lado humano, todos os dois andando de mão junto, preparados. Tá bom? Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos, se assim Deus permitir, na sexta-feira, tá bom? Provavelmente sexta-feira nós vamos trazer o Clube da Palavra, tá? Vamos voltar sim com o Clube da Palavra, porque tem muita coisa boa aí da Bíblia para a gente trazer na prática, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos então
na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.